Olá a todos, estamos aqui na sala dos embaixadores, mesmo ao lado do local onde o Presidente da Assembleia da República recebe também os convidados aqui na Assembleia, para entrevistar Lina Lopes, deputada do PSD. Muito bem-vinda. Muito obrigado, é uma honra estar aqui convosco, com jovens. Quando me desafiaram, para mim foi um orgulho, que eu acho que os jovens, vocês são a nossa força e serão a nossa continuidade, por isso muito obrigado por me terem convidado. Obrigado nós. E começando já a falar de questões de igualdade, porque são causas que lhe dizem muito, até porque antes de virmos para aqui dermos um passeio pela Assembleia, sobretudo para a zona onde estão os retratos dos presidentes da Assembleia, e até o momento só houve uma presidente, Assunção Esteves. Qual é o grande desafio de ser mulher na política? Ainda há muito caminho por fazer? Eu acho que o caminho tem que ser feito e não podemos nunca desistir. Isto é como a pobreza, é como todas as áreas sociais, não podemos desistir, porque se nós desistirmos, ficamos parados no tempo. Estas causas para mim começaram em 2009, que eu fui alertada muito para estas áreas, se calhar através do sindicalismo. Eu também sou sindicalista, também não é muito normal nas mulheres. E entrei logo no sindicalismo. Sou do Sindicato dos Professores, sou vice-secretária-geral de um sindicato e fui indicada pelo meu sindicato para fazer parte, ser presidente da Subcomissão de Igualdade. Na altura, a Subcomissão de Igualdade também tinha assim um pouco, o que é isto, não é? Comecei a ir para o estrangeiro, comecei a ver as várias organizações de mulheres de vários países e é efetivamente no norte da Europa que elas nos dão uma grande lição. Uma grande lição. São mulheres que lutam por elas e principalmente lutam pelas outras. E o meu objetivo já não é lutar tanto por mim, é lutar pelas outras mulheres, principalmente por aquelas que não têm vozes e pelos filhos e principalmente depois dos netos, mulheres. Porque eu acho que é uma causa que nos inspira a todos e nesta causa também precisamos dos homens e principalmente vocês mais jovens. Principalmente vocês mais jovens, eu incito muito e tento sempre fazer reuniões e trazer mais jovens. E para mim é uma inspiração quando eu tenho mulheres jovens a lutar por esta causa e principalmente homens jovens. E vocês querem muito agarrar esta causa. Por isso é uma luta que não é minha já, mas é uma luta de todos. Especialmente de todas e de todos. E o gosto pela política, em que fase da sua vida é que aparece? Foi muito interessante. Eu mais jovem, com 17 anos, eu sou de Setúbal, eu com 17 anos estava... 16, estava no Liceu Nacional de Setúbal, eu gosto muito de matemática, e o professor de matemática, eu nem sabia o que era política. Apesar do meu pai, o meu pai ser um pouco, só como ele era empresário e nós tivemos alguns problemas com o 25 de Abril, eu vou contar um bocadinho essa história. O meu pai era um empresário, sou de Setúbal, e quando veio o 25 de Abril houve ali uns grandes problemas sociais, principalmente para quem era empresário. E o meu pai, conta sempre esta história, o meu pai teve com uma arma apontada à cabeça para ser morto. E foram os trabalhadores que o defenderam. E na altura, eu se calhar por causa disso sou sindicalista, e depois mais tarde eu comecei a refletir, porquê? Porque eu não tenho mais ninguém sindicalista na minha família. E aí comecei a inspirar-me um pouco na luta, mas porquê é que eles fazem isto? E comecei a tentar perceber. Fui efetivamente, na altura, fui convidada, este meu professor de matemática, eu era muito irreverente e falava muito, ainda hoje falo muito, eu ia muito para o quadro, eu adoro estar no quadro, sempre que alguém perguntava quem quer ir ao quadro, eu ia para o quadro, e o professor um dia disse-me, eu tenho que te apresentar uma pessoa. Disse, sei professor, mas a quem? Vou-te apresentar uma pessoa. Não sei lá que era o Mário Soares, ainda estava assim a iniciar, e foi... efetivamente apresentou-me o Mário Soares, só que tínhamos um problema e ele convidou-me, tivemos uma longa conversa e eu disse, eu não consigo ir para o Partido Socialista porque vocês usam a mão. Aquilo eu tinha um trauma por causa do Partido Comunista Português e para mim o Partido Comunista Português não era a foice e o martelo, mas era a mão. Como o PS também utiliza a mão, eu não conseguia estar num partido porque fiquei com esse trauma. E dou-me lindamente, neste momento eu dou-me lindamente tanto com o Partido Comunista como com o Partido Socialista, mas isto ficou pelo medo que os meus pais tiveram. Nós éramos três miúdos e esse período foi muito difícil. E aí começou, depois veio o AD, eu lembro-me de andar na rua, quando a AD ganhou, eu e um irmão andarmos na rua com o carro e passámos ao pé do Partido Comunista. Eu lembro-me quando o Sá Carneiro
foi a Setúbal, teve que descer de helicóptero na Praça de Torres de Setúbal, isto é muito bom porque os jovens não sabem, na Praça de Torres, e infelizmente lembro-me quando ele faleceu, toda a gente fala que ele faleceu e que morreu em Camarate, mas ele era para estar em Setúbal. E à última da hora vai para o Porto. Eu arrepio-me sempre quando falo sobre isto, porque estávamos todos na Praça do Bocage à espera, estava na altura Helena Roseta e Freitas do Amaral, e estavam outras pessoas, tudo no palco, e ele nunca mais chegava. E eu lembro-me de ver o meu pai a chegar, porque nós não tínhamos telemóveis, não é? Não é nada como vocês têm agora. E a televisão era assim, só alguns é que tinham, e o rádio era o rádio. Eu lembro do meu pai chegar, e meu pai nunca ia a estes eventos, e dizer, tens que vir embora. Eu, vou embora porque eu estou à espera. Aconteceu uma grande desgraça. E nisto começa a ver pessoas a encher a Praça do Bocage. O que é isto? E lembro-me, isto emociona muito porque vivi. Eu tinha, já não sei se 12, 13 anos, 14, já não me lembro. E lembro-me de vir a Helena Roseta a chorar, e começa-se a tocar o hino nacional. E depois vir o Freitas do Amaral a dizer que o Sá Carneiro tinha falecido. Acho que é algo que nos marca muito. E a partir daí eu fui lendo e fui seguindo estes ensinamentos. Eu acho que vocês jovens, é bom que alguém vos diga isto desta forma, porque eu vivi, eu faço parte, neste momento eu já faço parte da história. O 25 de Abril, eu estava no liceu, penso que no 5º ano, eu estava no liceu e lembro-me de as funcionárias virem, nós todas de batinha, não é? As meninas, já havia meninas e meninos também nas aulas, e dizerem, aconteceu uma grande desgraça, tenho que ir para casa. Eu disse, mas como é que eu vou para casa? Eu morava longe, nós tínhamos um autocarro que nos ia buscar aos vários locais e levar todos para a escola. Depois lembrei-me que havia uma senhora que era amiga da minha mãe e fui lá bater. E ela disse, ai, grande desgraça, temos uma grande evolução, isto vai ser muito problemático, o que é que nos vai acontecer? Mas Setúbal para Lisboa era tudo muito longe. Eu pensei, bom, desgraça, o que é isto? Bom, deu-se o 25 de Abril, tivemos 2 ou 3 dias sem ir à escola e há uma recordação que eu também vos dou, ainda por cima vocês são rapazes, e quando eu chego à escola, eu lembro-me dos meus colegas rapazes pularem e dizer, já não vamos morrer, já não vamos para a guerra. E o que é que vocês estão a dizer? Não estou a perceber. E então, porque eles iam para a guerra. E era sem graça nenhuma, não é? Mas eles tinham este problema. E depois eu falei com a minha mãe, e a minha mãe só nunca disse, mas era o que mais me gostava, é saber que os meus filhos poderiam ir para a guerra. Depois comecei, e então o 25 de Abril, para mim, não foi tanto para mim mulher, mas mais para vocês. Não iam para a guerra. E lembro-me disso como se fosse hoje, deles todos a pularem. Efetivamente, mais que não seja só as mães não perderem os seus filhos, eu sou mãe, eu lembro, tenho um filho com 18 anos, só as mães não perderem os filhos e terem que ir para uma guerra que nunca percebemos porquê, não é? Acho que só por aí valeu, e continuo a dizer, 25 de Abril sempre, democracia sempre, e tenho pena que vocês jovens, não será o vosso caso, mas que não estudem mais isto. Eu tive ciência política no liceu. Eu acho que a introdução à política era extremamente importante. E explicar a história como ela é. Não explicar a história como alguns pensam, como ela foi, o que aconteceu. Tudo faz parte da história. E não podemos esquecer que tudo faz parte da história. E esta história que eu estou a contar devia ser contada também nas escolas. Eu tento sempre, eu sou professora, tenho muito orgulho de ser professora, e eu gostava muito até das turmas mais difíceis, e quando eu começava a contar era extremamente importante, era ver os alunos, a professora é diferente, porque eu sempre que vi, eu gostava de ter mesmo turmas complicadas. Eu tive uma vez um projeto numa escola TAPE, na apelação, eu vou-vos contar esta história. Eu tive no sindicato, mas depois com o marido Luís Rodrigues havia ali umas alterações, quem tivesse no sindicato perdia pontos para subir na carreira, e disse, não, vou voltar à minha escolinha, vou voltar a ser professora, também dei aulas na universidade, mas sou do secundário, vou voltar à minha escola. Mas ela na altura não me deixou, eu era efetiva, mas não nos deixou porque o meu lugar estava ocupado, então tivemos que concorrer para o distrito. E eu concorri e fui parar uma escola, a apelação, Quinta da Fonte. Não sabia lá o que era aquilo. Bom, então era uma escola muito complicada, em que os professores eram apedrejados, em que havia graves problemas. E o que é que aconteceu? Eu estava na escola e eu disse a todos os colegas, vou para a apelação, e todos diziam, tu vais para a apelação. Eu disse, mas qual é o problema? Bom, quando tive a primeira reunião de professores, toda a gente dizia, bom, vocês têm que ter cuidado, porque normalmente chamamos a polícia, temos cá a polícia 5 a 6 vezes por semana. E eu dizia, mas que escola é esta?
Então tínhamos uma escola que foi feita só para aquela quinta, que eram bairros sociais. Tínhamos negros, tínhamos ciganos, eram mais negros e ciganos. Eu comecei a perceber, o que é isto? Disse, eu não vou ficar aqui. Então veio uma professora do centro de Lisboa, dava aulas na universidade, não vou ficar aqui. E comecei a fazer tudo para sair. Comecei a ver escolas onde poderia sair, onde podia pedir destacamento, só que tive a sorte de, durante o dia, tinha aqueles alunos que diziam que eram complicados, e que eram complicados. E à noite tinha os pais. Tinha os pais, que eles, na altura, para receberem o rendimento social de inserção, e fizeram-no muito bem, as pessoas tinham que estudar. Eu acho que isso foi muito bem feito. Eu não sou socialista, mas isso foi algo que foi muito bem feito. As pessoas tinham que estudar. Quem é que aproveitava muito isso? Os ciganos, as mulheres, porque era a única oportunidade que elas tinham de estudar. E também as mulheres negras, que era a única oportunidade que tinham, eram mais as mulheres que vinham. Eu ia falando com elas. E durante o dia tinha aqueles alunos e percebi-me que eles tinham muitas dificuldades, eles não nos percebiam, porque eles falavam crioulo ou falavam outra língua que não a nossa. Eu comecei a perceber que muitos não sabiam ler e escrever, então utilizavam aquela atitude de revolta, de fazer com que os professores tivessem medo. Eu estou aqui, vou ter que fazer alguma coisa. Percebi quem eram os líderes. E então tinha um cigano que era extremamente inteligente e tinha um negro que também era muito inteligente. E eu comecei a dizer, olha, eu não sou eu, porque eu tinha um bocadinho de dar, no início, medo de dar aulas. Eu tinha que estar de costas para o quadro com a porta aberta, porque diziam-me tanto medo, faziam tanto medo. E eles começaram a dar aulas. Primeiro professor, vai lá, tu és tão esperto. Comecei. Olha, tinha um carro novo, na altura eu tinha um Atos e um Daihatsu, comprei um Mercedes, ia lá aqui para aquela escola. Nunca tive um problema, deixava o carro aberto e eles diziam, professora, vai fechar o carro, qualquer dia roubam-lhe o carro, senão vocês é que o guardam. Nunca tive problema nenhum com eles. Eu era muito séria com eles, era justa. Eu se fazia uma coisa a um, tinha que fazer igual ao outro, era justa. Consegui, na altura, trabalhei com a Câmara do Partido Socialista, de Loures, na altura de Loures. Demos formação aos alunos para protocolo, sobre protocolo. Foi lá na altura o Sr. Presidente Cavaco Silva, foi lá na altura a Maria Lourdes Rodrigues, recebemos. E foram aqueles alunos que fizeram o protocolo. Era uma escola, tínhamos um grande diretor, que era o Bolanos, Félix Bolanos, um grande diretor. E eu, quando, passado 3 meses, recebi a ordem para mudar de escola, eu comecei a chorar e disse, eu não vou sair daqui. Porque se eu sair daqui, desisti enquanto professora. Se eu sou professora, eu tenho que ser professora para o bem e para o mal. E eu tenho que mudar. Então estive lá 3 anos. 3 anos, consegui lá colocar o secundário através das novas oportunidades e hoje é muito gratificante eu ir a qualquer lado e os alunos virem ter comigo. E mais, houve uma falha numa formação das novas oportunidades, esquecemos de colocar 25 horas de laboratórios. E vieram dizer, Lina, como é que nós vamos arranjar? Como eu estava ligada à Universidade Lusófona e sou química, sou da área das engenharias e sou química, eu disse, não há problema, eu vou lá com os miúdos durante os sábados e eu vou levá-los à universidade. E dei aulas em laboratórios na universidade. Foi muito gratificante. Esta minha experiência enquanto professora, eu acho que nos dá uma outra visão também da política. Já estou a falar muito. De que forma também essas diferentes experiências, nomeadamente também a sindical, mas também tendo esses conhecimentos químicas e de engenharia alimentar, como é que ajudam no trabalho diário aqui na Assembleia da República? Eu acho que é muito importante ter uma vida própria antes de chegar à Assembleia. Eu sou daquelas que acho que as pessoas têm que ter um trabalho, uma carreira. Eu estou no topo da carreira da função pública, já não posso subir mais. Só não acabei o doutoramento, já não consegui. E eu acho que não é só, tanto posso ser engenheira como advogada, mas acho que a experiência profissional, a experiência de vida é muito importante, porque quando nós discutimos leis e discutimos na Assembleia é tão bom ter essa discussão, como é muito importante o ter discutido em sede de concertação social determinados temas que agora estou a discuti-los aqui. Eu discuti com o Governo e discuti com a área dos empregadores, patronal, como a gente lhe chama. Por isso, cheguei aqui com uma base, com uma discussão e consigo compreender tanto os empregadores como os trabalhadores e fazer este equilíbrio, porque eu vim de uma família só de empregadores, como eu lhe disse, sou a única, e consigo perceber ambos. E se nós conseguirmos fazer este enquadramento e ter toda esta minha atividade sindical, eu continuo a achar que devíamos ter um sindicalista na área do trabalho, para perceber. Como, por exemplo, nos Açores, nós temos neste momento uma das secretárias regionais, é uma sindicalista. Eu estive agora nos Açores a fazer uma formação para mulheres dos Açores
E a Secretária Regional de Educação também foi sindicalista e eu disse-lhe isso. Eu estou a acompanhar o trabalho dela para perceber, eu sei o que é que ela dizia antigamente, para perceber, e ela disse-me, tem sido tão útil ter sido sindicalista, porque nós discutimos e queremos, então agora vamos ter que fazer aquilo que nós queríamos, vamos ter que fazer também. Por isso eu acho que é muito importante esta vida que nós temos antes da política. E eu tive toda essa vida, como esta ligação com as mulheres foi-me dada pela via sindical. Eu pertencia ao Comitê de Mulheres na Confederação Europeia de Sindicatos. Também já sou observadora no Parlamento Europeu, também existe uma organização de mulheres do nosso, que é o EPP, que é o Partido Popular Europeu, também fiz parte como observadora, e todas elas tinham esta formação a nível tanto europeu como sindical. A própria comissária da área do digital é vice-presidente dessa organização de mulheres do Parlamento da nossa área política. Por isso, eu, ao fazer esta academia também, que já agora vamos passar agora para a Academia de Formação Política que eu faço enquanto Instituto Francisco Sá Carneiro, mas fui eu que a criei, com a sorte de ter a Fundação Konrad Adenauer que nos apoiou, fazer formação, porque eu acho que as pessoas têm que ter muita formação. E vir para a política sem formação base, e só com formação é que nós podemos discutir estas áreas. Mas eu acho que formação, e a formação não só profissional, como também política. Porque nós temos que ter formação política, nós temos que estudar. E eu gosto muito de estudar e ler os livros e tirar notas, porque eu acho que quem estuda consegue perceber. E quando me dizem, esta coisa, quando eu fiz a minha Academia de Formação Política, eu tive assédio moral nas redes sociais. Mas estás a chamar, desculpem lá, estúpidas às mulheres. Eu disse, mas espera lá, que qualquer coisa que eu não percebo. O dar formação. Não, hoje eu posso dizer como sou, fico muito contente, porque eu fiz algo inovador em Portugal. E fico muito contente, como sabem, eu sou embaixadora das mulheres na Women Political Leaders, e tenho aqui um programa que vai ser dia 21 de junho, e que todas elas são mulheres que vão falar, a grande maioria, acho que todas, só tenho aqui 2 homens, que é o Emmanuel Macron e o Mário Draghi, que vão falar, tudo o resto são mulheres, e todas elas são primeiras ministras, ou antigas primeiras ministras, ou presidentes de assembleias, ou deputadas, e são mulheres que estão a dar formação. Porque as mulheres têm que olhar que são capazes. Se aquela consegue, eu também consigo. São capazes. Nós temos de dar o exemplo. Como eu digo, eu já puxei o barco. Agora, e tive a sorte, eu trouxe mais 4 mulheres social-democratas enquanto deputadas, que nós fizemos, conhecemos. E é isto que nós temos que fazer, é trazer outras mulheres. Já não é para mim. Eu nunca pensei ser deputada, confesso. Pronto, mas se eu puder mostrar que sou diferente, se eu puder lutar por mim e pelas outras, acho que é muito importante. E temos grandes mulheres, a todas as que nós viemos, as que cá estão e as que nós viemos, somos grandes mulheres. Se começarem a ver bem as deputadas desta legislatura, obviamente que as outras também eram, mas as deputadas que estão nesta legislatura são grandes mulheres. Como também temos grandes homens, obviamente. Retomamos a nossa entrevista agora num espaço diferente, ao pé da República, por motivos de protocolares tivemos que vir aqui para uma sala de comissões, e a pergunta que lhe fazia é como é que é uma semana na sua vida? Bom, uma semana na minha vida depende muito das semanas. Eu posso dizer que a minha última semana foi de qualquer coisa de irrealista. Ainda estou a pensar como é que consegui fazer tantas coisas. A semana passada eu tive comissões, estive na Assembleia da República na terça-feira, segunda tive trabalho político, terça-feira tive que fazer umas reuniões, estou a fazer uma formação na OIT sobre a violência sobre as mulheres, tive formação, depois na terça-feira tive trabalhos parlamentares, na quarta fui para os Açores, tive quarta e quinta nos Açores em Ponta Delgada, onde tive recepção com o Sr. Presidente do Governo Regional. Depois também tive com o Sr. Presidente da Ribeira Grande, o Alexandre Gaudêncio. Depois levantei voo, fui para a terceira, e aí tive uma organização de mulheres, que é a Academia de Formação Política para Mulheres, já vou na sexta, com cerca de 51 mulheres, mas depois outras pessoas estavam lá, sempre cerca de 60 pessoas. Cheguei ao continente no domingo, na segunda-feira fui para Porto Alegre, tivemos as jornadas parlamentares, terça-feira as jornadas parlamentares,
E quarta-feira já estávamos na Assembleia. Alguém me pergunta às vezes, mas tu consegues ter vida? Eu adoro o que faço. Obviamente que é cansativo, mas como faço por prazer, eu nunca fiz nada obrigada. Nada. Por isso a minha vida é muito cheia, mas consigo ter vida também para a família. Por exemplo, ao sábado e ao domingo tento ter vida para a família. Consigo descansar, consigo parar. E cheia também com o trabalho de mesa da Assembleia da República. O trabalho de mesa foi muito interessante. Eu, como sabe, é o meu primeiro mandato na Assembleia e chego e vou efetivamente para a mesa. Tive essa sorte, também não sabia que ia ser votada e que tinha que ter a maioria dos votos, porque senão não conseguiria. Ainda bem que não tinha essa consciência, se não tinha ficado ainda mais enervada, porque fiquei. Chegar aqui e ir para a mesa da Assembleia, nós achamos a mesa é qualquer coisa de diferente, qualquer coisa que só os mais velhos é que chegam lá, não é? Ou pelo menos quem tem mais anos. Aí tenho que agradecer ao líder do partido, confiou em mim, fui votada, passei à primeira e tenho aprendido muito. Aprendido muito porque temos a conferência de líderes, nós sabemos todo o funcionamento da Assembleia, as perguntas, realmente temos dado espaço. Eu tenho que agradecer muito porque nós aprendemos não só o trabalho parlamentar, como também o trabalho enquanto deputada, mas também o trabalho da mesa. Depois também fui para Presidente da Subcomissão de Igualdade, que também é o outro cargo que eu tenho e que acho que estou a desempenhá-lo da melhor forma, aquilo que eu sei, mas pronto, é um trabalho muito ativo, mas gosto, não me canso. Passamos então à segunda parte da nossa entrevista e começamos pelas nossas escolhas e a primeira escolha, que é usual, é entre humildade e ambição. Eu acho que as duas são necessárias. A pessoa deve ser ambiciosa, mas também deve ser humilde. Por isso, eu acho que as duas se completam. Cães ou gatos? É tão interessante, eu adoro gatos. E sempre tive gatos. Só que, entretanto, por questões de alergia, pessoas de família, eu tive que ter um cão. Agora tenho um Yorkshire, que tem cabelo como nós, como tal, não cria alergias. Eu transformei-o num gato, porque mais parece um gato que um cão. Porque faz as coisas que um gato faz, mas... preferência gatos, mas agora tenho a minha cadelinha, a minha cuca e pronto, e gosto muito de cães pequeninos, tem que ser de formatos de gatos, senão não consigo. Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Gosto de ambos, mas gosto muito de Fernando Pessoa por causa dos heterónimos, ele é gêmeos, também sou gêmeos, eu sabia de cor uma série de poemas. Eu no liceu, no 5º ano, no 7º ano de liceu, tive que ir à oral de português. Eu declamei essa de Queiroz, Fernando Pessoa, desculpe. Alguns poemas, por isso gosto muito de Fernando Pessoa, que eu compreendo muito bem. Nós temos muitas personalidades. Campo ou cidade? Não, eu sou uma mulher de cidade. Zeca Afonso ou Sérgio Godinho? Zeca Afonso, eu já é de Setúbal. Eu também sou Zeca Afonso, eu lembro-me das canções dele antes do 25 de Abril. Zeca Afonso. Gosto muito das letras, de ambos gosto, mas para mim Zeca Afonso diz muito, Zeca Afonso. Poesia ou prosa? São diferentes, as duas são necessárias, muitas vezes poesia, prosa, não. Centro ou centro-direita? Sou centro-esquerda, eu sou centro-esquerda, uma mulher sindicalista, esta coisa do centro, eu sou social-democrata, é melhor assim, sou social-democrata, eu sigo Sá Carneiro, sou social-democrata, esta coisa dos centros e de esquerdas e de direitas. Churchill ou Kennedy? Churchill, porque eu tenho lido as memórias dele, um grande primeiro-ministro. Sonho ou realidade? As duas coisas fazem falta. É bom sonhar e atingir o sonho, que eu com a realidade consiga atingir o sonho. Por isso eu acho que preciso dos dois, a minha dualidade sempre. E qual é o seu maior sonho? É conseguir a paridade 50-50. É mesmo o maior sonho. É trazer mais e mais mulheres para a política. Mas não é uma luta de sexos, cuidado. É a paridade, é não termos que ter cotas. São 50-50, temos que pensar 50-50. Era o meu maior sonho, era conseguir deixar esta marca. 50-50 em tudo, 50-50. E mais, porque a população é maioritariamente feminina, nós não somos minorias, somos a maioria, por isso 50-50, e mesmo assim ficamos prejudicadas. Manuel Alegre ou Lídia Jorge? Eu gosto muito de Manuel Alegre, eu gosto muito de pessoas que dizem qualquer coisa, mas Lídia Jorge também, por isso, os dois. Conservadora ou liberal? Mais conservadora, muito liberal não, senão não era sindicalista, não é? Sagres ou Superboc? Gosto de todas, mas se calhar mais Superboc, eu gosto muito de cerveja.
E Merkel ou Macron? Merkel, uma grande mulher, é a grande mulher da Europa, é a grande mulher da Europa. 230 ou 180? Deixa estar os 230. E se tivesse a hipótese de convidar uma personalidade para almoçar, seja internacional ou nacional, quem é que seria essa pessoa? Esta que eu gostava já faleceu, Irina Gandhi, a primeira ministra da Índia, Indira Gandhi, a primeira ministra da Índia, porque eu lembro-me de miúda, eu tinha 5 anos, eu lembro-me de miúda e acompanhei, vi aquela mulher a conseguir transformar a Índia e o seu mundo, e era uma mulher, e para mim, se eu pudesse convidá-la, era Indira Gandhi. Se fosse agora, Madeleine Albright. E quais é que são as suas grandes inspirações literárias? Vejo que também tem aqui muitos livros. Eu não tenho, eu assim, gosto muito de ler biografias. Já li a de Madeleine Albright, já li a de Michelle Obama, já li da Hillary Clinton, tenho lido, mas agora, e tenho esta Bíblia, que é sobre as mulheres portuguesas, da Irene Pimentel, Helena Ferreira de Mel, onde faz a história da evolução da política e a história da vida dos direitos das mulheres no mundo em mudança, que eu acho que aconselho que todas as mulheres leiam para poder discutir a igualdade entre homens e mulheres. Depois tenho esta de Mercedes Balsemão, a Imperatriz, que veio de Portugal, até foi um homem que me ofereceu e disse, já que gosta tanto da igualdade, leia isto. E esta era a mulher, a Imperatriz é a Dona Isabel, a mulher mais bela da sua época, exerceu na perfeição a função de rainha, mulher e mãe. No fundo, política, mulher e mãe. Que é aquilo que eu quero fazer. Sou mulher, sou mãe e sou política. Por isso, para mim, eu também já o li, eu acho que vale a pena ler. E depois, como sou sindicalista, e que eu comecei por estes, a igualdade das mulheres e homens no trabalho e no emprego em Portugal, que tem a ver, isto é da CIT, a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego, que eu fiz parte durante muitos anos, e por estar agora na Comissão de Trabalho tive que sair, porque nós não podia estar nesta comissão, porque nós fiscalizamos também esta comissão, e eu acho que era extremamente interessante que todos pudessem ler este livro, que tem a ver muito com as desigualdades entre homens e mulheres, nomeadamente no trabalho, nas desigualdades salariais, etc. E se quiserem também ler os meus livrinhos, que nós temos feito das academias, que eu vos hei de oferecer as 6 publicações que já temos, em que temos as publicações de tudo o que fazemos nas nossas academias de formação política para mulheres. No cinema? É assim, eu vou ser muito honesta, eu ao cinema vou para descansar, porque eu tenho que descansar há momentos. Gosto de filmes, filmes que eu possa rir, não tenho assim nenhum filme, eu ia dizer mas se calhar não é política, mas Pretty Woman, adorei aquele filme, pela história em si, já foi há muitos anos, não é? Eu sei que aquilo era uma mulher que não era a mulher como nós somos, pronto, é uma mulher diferente, mas houve aqui algumas histórias que me tocaram e eu tenho que ter histórias muito românticas também. Eu gosto muito de ver filmes românticos, não gosto de filmes de tortura, de guerras, tem que ser filmes para eu descansar. Por isso, são filmes para rir ou filmes românticos. Por isso não tenho assim nenhum, tem que ser para descansar, não tenho assim, África Minha é qualquer coisa que é idílico, mas já também muito antigo. Por isso está a ver, não consigo ter um que me diga assim, é este, Voando sobre o Menino Cucos, adorei, Jack Nicholson adoro, porque ele também tem esse humor a fazer filmes. Não tenho assim nenhum filme que eu diga, este é para mim o melhor. E na música? Na música eu vou lhe dizer uma coisa, eu gosto muito de música clássica, eu cantei muitos anos, eu cantava num coro e toquei com orquestra, e cantei com orquestras, com a Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos. Gosto muito do Nabucco de Verdi, que é eu canto do coro dos escravos hebreus. Gosto muito de Handel, do Aleluia de Handel. Gosto muito do Bolero de Ravel e eu cantei isso tudo. O Ave Maria de Gounod, que não tinha essa percepção, cantei, mas depois tive um problema, tive 6 meses sem voz, perdi a voz, tive 6 meses sem poder falar. Por isso, uma mulher política, uma mulher com estas atividades, tive 6 meses. Tive que aprender a falar, na altura pensavam que era um cancro que eu tinha, felizmente não, ninguém soube o que aconteceu. Por isso, eu sei o que é não poder falar e sei o que é aprender a falar. Eu não dizia uma palavra. Por isso também passei alguns momentos na minha vida complicados e este foi um deles muito, muito complicado. E se pudesse marcar uma viagem para amanhã para um país que nunca tenha ido, qual era esse país? Eu vou dizer isto, Nova Iorque nunca fui.
Nova Iorque. Eu tive para ir a Nova Iorque quando caíram as Torres Gêmeas e em outubro. Eu ainda não consegui ir lá. Penso sempre naquilo e não consegui. Quando caíram as Torres Gêmeas, eu vim em direto e tínhamos a viagem marcada para outubro, já não consegui ir lá. Estou-me a tentar, eu tenho que ir aos Estados Unidos, mas Nova Iorque é uma falha. Para mim, eu já fui à Rússia e não fui a Nova Iorque, é uma falha. E passando a um conjunto de palavras soltas, peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa a cada palavra. E a primeira palavra que escolhi é parentalidade. Agora não percebi a pergunta. É associar esta palavra a uma palavra ou mais palavras. Parentalidade, mulher e homem. Feminismo. Feminismo é uma luta, para mim, é a luta pela igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, por isso eu sou feminista, porque é uma luta pela igualdade entre mulheres e homens. Saúde. Saúde é o que todos nós desejamos e neste momento nós percebemos o que é não ter saúde e o medo de nos acontecer alguma coisa. Flexibilidade horária. Sempre. Eu acho que a pessoa tem que ter flexibilidade de horário. Aquela hora, ter 8 horas ali e às vezes não ter muita coisa para fazer, flexibilidade e a pessoa poder gerir o seu horário. Mas ter um horário, ter um número de horas certo, não é como agora foi com o teletrabalho e com a pandemia, que as pessoas trabalharam muito mais horas do que deviam ter trabalhado. Por isso, a pessoa gerir o seu horário de trabalho. Revisão constitucional. É uma matéria que ainda não me debrucei, confesso. Não vou por aí, como sabe, não sou jurista, não vou por aí. Acho que há tantas matérias neste momento com tanta importância, mas deixo para os constitucionalistas pensarem. Não é a minha área. Acordos. Acordo? É o que nós mais fazemos, são acordos. Então é o que eu tenho feito mais, como tanto no UGT como aqui na Subcomissão de Igualdade, é acordo com todos. Trabalhadores. É força. É força. É força da economia. Obviamente não há trabalhadores sem empresa e não há empresas sem trabalhadores, mas eu defendo os trabalhadores, eu sou uma trabalhadora nata. Crescimento. Peço desculpa. Crescimento. É o que nós todos queremos, é crescer a economia a crescer, porque se eu não tiver uma economia a crescer não posso ter melhores salários. Por isso temos que crescer muito e estou muito preocupada com o nosso país neste momento. Muito Saudade. Preocupada. Tenho tantas do meu pai. Muitas. Ele não me viu aqui já como deputada. Tenho muitas saudades dele. Eu sei que sou quem sou, porque ele disse-me luta e batalha, tu vais conseguir. E nunca dependas de um homem. Primeiro tem o teu ordenado, tem o teu curso, eu fiz isso tudo. Eu tenho marido, calma. Mas é o meu pai. Foi o meu inspirador. Foi um grande homem. Humor. Humor. Adoro rir. Eu estou sempre a rir. Adoro rir. E há muitos humoristas que eu gosto. Olha, gosto muito do Ricardo Araújo Pereira, mas também gosto muito do Hermano José. Gosto dos dois. Os dois me fazem rir. O Ricardo mais político, o Hermano também começou assim, depois perdeu-se um pouco, mas acho que o Hermano também trouxe trouxe o humor, aquele humor inglês, trouxe o humor para Portugal e é um grande humorista. E o Ricardo Araújo Pereira é o que nós sabemos, mais para a área política. Futuro. Futuro a Deus pertence, como dizem, mas o futuro, eu penso que, eu quero um bom futuro, pelo menos para vocês jovens. Eu farei tudo o que eu puder para que o futuro para vocês seja melhor que foi o meu passado, porque já estou mais no passado. Por isso, desejo que o futuro seja brilhante, mas tenho algum receio. Mas nós políticos temos muita responsabilidade, todos nós que estamos aqui temos responsabilidades. E se não formos nós a fazer o melhor para vocês, não sei, mas queremos mais jovens como vocês que estejam aqui connosco, porque nós não somos bem o futuro, não é? E quando dizem, os jovens não passaram, vocês têm tanta formação, vocês podem nos dar tanta coisa, por isso eu acredito em vocês, cada vez mais. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Eu acho que Portugal é o país melhor para viver, mas que ainda não se descobriu. Temos que fazer mais qualquer coisa. É o país melhor para viver, todos nós queremos voltar ao nosso país quando estamos fora, mas temos uma democracia muito recente, efetivamente, mas temos que fazer mais qualquer coisa. Precisamos de fazer mais qualquer coisa por Portugal. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Acreditem nos políticos. Acreditem nos políticos. Porque se não acreditarem nos políticos, não podem acreditar em mais ninguém, mas pelo menos acreditem nos políticos. Eu acredito nos políticos e tenho muito bons colegas, mas como em todas as áreas há bons e maus, mas acreditem, têm que acreditar na política, porque isto é o sinal de democracia. Lina Lopes, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.
E obrigado a todos lá em casa. Voltaremos em breve com mais entrevistas. Estejam atentos e agradecemos o vosso feedback. Até já!